Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos, estou aqui para fazer mais um vídeo para este canal. Antes de eu dar continuidade, convido você para se inscrever nele, deixar seu like, que nos ajuda bastante na divulgação dos conteúdos dos vídeos deste canal, deixar seus comentários, suas críticas, sugestões e dizer que você é sempre bem-vindo nele. Hoje, nesta ocasião, quero estar fazendo uma análise sintática do texto de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, e também uma análise sintática dos acentos que ocorrem dentro da estrutura deste texto em hebraico. O texto de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, em hebraico, nos diz assim: Shema, Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, que na tradução literal ficou assim: escuta, Israel, Adonai, o nosso Deus, Adonai, uno. Bem, quero estar aqui agora trazendo algumas considerações gramaticais a partir de uma análise sintática do texto em hebraico e também analisando a estrutura da sintaxe dos acentos hebraicos que ocorrem dentro deste texto. O texto aqui começa dizendo assim, ó, Shema, que aqui foi traduzido como escuta, também poderia ser traduzido como ouve. Esta palavra hebraica Shema, no caso, ela ocorre aí dentro do texto na forma de um verbo, imperativo masculino singular, conjugada no tronco cal. E ela traz aí o sujeito implícito, no caso, dentro deste verbo imperativo, no caso, né? Então, aqui nós temos a palavra hebraica Shema, que traduzido foi como escuta. Abaixo dessa palavra hebraica aqui nós temos esse risquinho ali, ó. E esse risquinho ali, no caso, ele é um acento disjuntivo chamado tipra, de força pausal de domínio 2. Corresponde, nesta ocasião, a uma vírgula, mas dependendo da estrutura do texto, ele pode também, no caso, indicar uma pausa forte, no caso. Um ponto e uma vírgula, ou mesmo dois pontos. Então, nós temos aí esse acento, aí, no caso, disjuntivo, que poderíamos aqui, no caso, ter uma vírgula após a palavra escuta. Por que o tradutor não colocou, eu não sei, mas ela faria bastante sentido devido à próxima palavra hebraica que vai vir no caso. A próxima palavra hebraica é essa aqui, ó, Israel. Essa palavra hebraica Israel aqui no caso é um substantivo próprio, masculino singular, no caso, dentro deste texto, e abaixo desse substantivo aqui no caso nós temos esse chapeuzinho aqui, ó. Esse chapeuzinho aqui ele é um acento disjuntivo de força pausal de domínio 1, onde indica uma pausa forte. Esse acento disjuntivo é o atinar, ele, no caso aí, ele corresponde a um ponto e uma vírgula, mas também pode corresponder a dois pontos dentro da estrutura do texto. E esta pausa aqui, no caso, forte, que dá sobre esse substantivo, faz com que esse substantivo próprio, aqui masculino singular, Israel, ele receba uma ênfase aqui no caso, tendo aqui, desempenhando dentro deste texto aqui a função de um substantivo vocativo. E como ficaria então o substantivo vocativo? Ficaria assim, ó Israel. Por isso que faria bastante sentido a pausa aqui da vírgula. Ficaria assim, ó, escuta, vírgula, ó Israel. Por quê? Porque a ênfase forte está aqui, ó. O atinar dá sobre a palavra, no caso, sobre esse termo hebraico, Israel, no caso. Então, temos aqui a primeira unidade, escuta, vírgula, ó Israel, né? No caso, recebendo a ênfase devido ao acento disjuntivo de domínio 1, de força pausal 1, que é o atinar, no caso. Logo após essa outra palavra aqui, nós temos aqui, então, o substantivo Adonai, que é o tetragrama sagrado, que é um substantivo próprio, masculino singular, no caso, né? Aqui. E abaixo que nós temos um risquinho. E esse risquinho aqui, no caso, abaixo do tetragrama, ele é o merhá. O merhá, no caso aqui, ele é um acento conjuntivo. Esse acento conjuntivo, ele está dizendo que este substantivo que é Adonai está ligado sintaticamente, no caso, à próxima palavra que vai vir. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que essa vírgula aqui não existe. Eu não sei porque o tradutor colocou essa vírgula aqui. Nós não temos aqui um acento disjuntivo, mas temos um acento conjuntivo que é o merhá, no caso. Então, essa vírgula não existe. Esse acento indica que essa palavra está ligada a esta outra palavra hebraica, aqui no caso, Elohenu. Essa palavra aqui, Elohenu, ela é formada dentro dessa construção aqui por um substantivo masculino plural construto com um sufixo aqui, ó,
pronominal na primeira pessoa do comum plural. Por isso é traduzido como o nosso Deus, indicando que essas duas palavras aqui são uma única unidade sintática dentro da estrutura desse texto, no caso, né? E aqui, logo após, nós temos essa vírgula está correta, no caso, né? Porque nós temos uma pausa aqui, dada esse acento aqui embaixo, aqui, ó, o risquinho aqui, ó. Esse risquinho aqui embaixo é um acento disjuntivo, que é o tipra, no caso, né? Que é o mesmo que ocorre aqui, ó, debaixo do Shema ali, ó. Pode ver ali, ó. O mesmo risquinho que está ali está aqui, ó. É um acento disjuntivo, no caso, indicando uma pausa aí, uma pausa leve, podemos assim dizer, após esse termo hebraico aqui, no caso, né? Essa palavra hebraica, o nosso Deus, Elohenu. Logo após esta palavra hebraica aqui, nós temos aqui, mais uma vez, o tetragrama sagrado, né? Adonai, que é o mesmo que ocorre aqui, ocorrendo também na mesma forma, né? Um substantivo próprio masculino singular. E esse substantivo aqui, mais uma vez, aqui embaixo, aqui, ó, ocorre ali um risquinho, ó. Esse risquinho ali, no caso, é o mesmo que ocorre aqui, ó. É um acento conjuntivo, é o merhá, dizendo que esse substantivo aqui, Adonai, está ligado sintaticamente diretamente a uma mesma unidade, a uma mesma construção sintática, a outra palavra que vem aqui, ó, que já estaremos analisando nesta ocasião. Esta próxima palavra aqui, no caso, é a palavra errad. Essa palavra aqui, errad, ela ocorre aqui na forma de um numeral masculino singular, que também pode ser visto aqui como um adjetivo predicativo, no caso, qualificando o tetragrama sagrado. Por que eu digo que esse numeral aqui masculino singular pode ser visto assim? Porque geralmente é traduzido da seguinte forma: Adonai é um. Esse aqui faz com que esse numeral masculino singular desempenhe dentro da estrutura desse texto, que dessa unidade sintática, a função de um adjetivo predicativo nesta ocasião. E o que me faz entender que este termo errado aqui, no caso, ele dá uma ênfase a esse tetragrama aqui, por dois motivos. Primeiro, que aqui nós temos esse acento aqui, ó, que é o acento conjuntivo merhá, no caso, que está dizendo que esta palavra está ligada sintaticamente a essa, no caso, e por isso essa tem o devido motivo de qualificar ela como um predicativo, como um adjetivo predicativo, melhor assim dizendo. E o segundo motivo é esse risco aqui, ó, que ocorre de pé aqui, ó. Esse risco aqui, no caso, ele é o pasek. O pasek, no caso, ele pode desempenhar várias funções dentro da estrutura do texto hebraico. Porém, vale salientar que nesta ocasião aqui, este pasek aqui, ele está desempenhando aqui a função de um pasek enfático. E o que ele está enfatizando? Ele está enfatizando que o substantivo próprio aqui, o substantivo próprio aqui, no caso, é Adonai, está sendo qualificado pelo adjetivo, no caso, predicativo errado, no caso. Isso quem está dizendo aqui é o pasek. O pasek está dizendo assim, olha, o errade, que é um numeral masculino singular na sua forma morfológica, porém dentro da estrutura de uma função sintática, ele desempenha a função de um adjetivo predicativo, qualificando, dando ênfase de qualidade ao tetragrama aqui sagrado, Adonai. E qual é essa ênfase que ele está dando? Ele está dizendo que Adonai é um, que Adonai é o único, que Adonai é o absoluto. É isso, no caso, que o pasek está fazendo com que o errado, no caso aqui, mencione dentro de uma estrutura, de uma análise sintática, gramatical, reforçada aqui pela estrutura da acentuação que ocorre, no caso, dentro deste texto. É isso que está dizendo. E daí o texto, então, termina aqui com o Siluk e o Sof Pasuk, dando final ao texto bíblico, no caso. Então, pessoal, uma análise sintática, aí nós temos, quando vamos dividir a estrutura das unidades de análise sintática, que nós temos Shema Israel, uma primeira unidade, uma segunda unidade, que é uma segunda estrutura, Adonai Elohenu, né? Adonai o nosso Deus, e daí depois a terceira estrutura é Adonai Errad, né? Ou seja, Adonai é um, o Senhor é um, né? Então, nós temos aí essas estruturas, né? Podemos traduzir, então, da seguinte forma, assim, também, né? Ouve, vírgula, ou escuta, vírgula, né? Ó Israel, Adonai, o nosso Deus, Adonai, um, ou Adonai é um.
Então é isso que eu queria nessa ocasião compartilhar com vocês, né? Uma questão aí de algumas observações da análise sintática, né? Da estrutura gramatical desse texto, trazendo também considerações aqui a partir de uma análise da estrutura da sintaxe dos acentos, no caso, que nos ajuda a compreender melhor este texto bíblico. O que eu queria compartilhar nesta ocasião, pessoal, com vocês era isso. Deus abençoe suas vidas e até um próximo vídeo.